Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai com um estudo diferente, em vez de eu ficar passando os slides, estou achando até um pouco cansativo, né? Sempre slides. Deixa para o estudo bíblico do domingo os slides e hoje a gente vai conversar ainda mais sobre o livro aqui, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero, pastor. Não sei quantos o conhecem. Deixa eu falar aqui quem que é o Peter Scazzero. Fundador e pastor titular da igreja New Life Fellowship, do Queens, em Nova York. É autor do premiado livro The Emotionally Health Church, a Igreja Emocionalmente Saudável, formado pelo Seminário Teológico Gordon Conwell. Tem doutorado em Ministério da Família. Ele e a sua esposa Jerry são fundadores da Espiritualidade Emocionalmente Saudável, ministério inovador, que integra saúde emocional e espiritualidade contemplativa para pastores, líderes e igrejas locais. Então, esse aí é o pastor Peter e a Jerry, sua esposa, tá? Para a gente saber quem que é o autor do nosso livro que a gente está seguindo. Hoje a gente vai aqui para quem adquiriu, eu sei que tem gente que adquiriu o livro, pelo Kindle aí, tá mais barato, tá? Quem quiser, ele digitalizado, mas quem gostar igual eu, prefiro assim, ó, livro físico. Ele é um pouco mais caro, mas é um excelente livro de cabeceira. A gente tem que ler e reler várias vezes, né? Bom, aqui a gente segue a partir da página 21, quem está com o livro aí, onde ele vai falar sobre algumas abordagens diferentes para tentar discipular e tudo mais. É interessante que ele começou a ter algumas questões, alguns questionamentos com ele mesmo, né? E ele começou a perceber que, por exemplo, estudo bíblico, tempo de oração, adoração, que são verdades bíblicas, ele fala que há verdade em cada um desses pontos, né? Mais estudo, mais oração, mais adoração e etc. Só que, e ele diz assim, provavelmente cada um de vocês aí, leitores, puderam experimentar já Deus e a sua presença por meio de um ou mais desses tópicos em sua caminhada, né? Estudo bíblico, oração, adoração, comunhão, e isso é fato. Aí ele diz que é o seguinte, será que você, como eu, acha que tem algo errado, que algo está faltando, né? Ele faz essa pergunta aqui no livro. E aí eu vou ler uma frase, ele diz assim, a espiritualidade da maioria dos modelos atuais de discipulado apenas adiciona mais uma camada protetora contra o crescimento emocional. Interessante que de fato, né, as igrejas parece que não estão ou preocupadas ou preparadas, talvez, interessadas, não sei, em cuidar da questão emocional dos seus membros, né, homens e mulheres, servos e servas. Muitas vezes a gente observa muito estudo bíblico, tempos de oração, muito preocupados só com a questão espiritual, e a gente se esquece que espiritualidade, para que ela seja saudável, ela precisa tocar no profundo das almas e lidar com as emoções das pessoas, né? Como nós temos visto nesse livro aqui. Olha só o que ele escreve. Quando as pessoas têm experiências reais e úteis em certas áreas da vida delas, como adoração, oração, estudos bíblicos e comunhão, muitas vezes acreditarão agir corretamente, mesmo que sua vida relacional e o seu mundo interior estejam em desordem. Esse aparente progresso acaba determinando uma razão espiritual para cumprir o difícil trabalho do amadurecimento. E ele chama isso de um grande auto-engano. Um grande auto-engano. Bom, e ele traz a figura, aqui no livro ele traz a figura do iceberg. Eu creio que todos vocês conheçam a ideia do iceberg. Eu vou colocar aqui a figura, vocês conseguem ver, né? Olha que belezinha, aqui o iceberg, né? Então, a grande parte do iceberg, que é uma grande pedra de gelo, vamos dizer, uma pedrona de gelo, né, enorme, a grande parte, a maioria, né, 90% praticamente, fica abaixo da água. Olha aqui, a linha da água aqui. Até aqui é água. Então, 10% está para cima. Interessante que a gente lembra do filme Titanic, né, onde aquele grande navio que os seus idealizadores disseram que nem Deus afundava, acabou afundando por conta de um iceberg, né, que rachou aquele navio e ele naufragou, né, foi ao fundo do mar. E aí por quê? Porque a gente vê só os 10% acima da água e aí a gente acha que não é uma pedra tão grande assim, só que embaixo dela tem 90%.
ele fala que esse 10% do iceberg que fica para fora da água representa mudanças visíveis que efetuamos e que os outros conseguem ver. Somos mais gentis, mais respeitáveis, frequentamos a igreja e participamos regularmente. E, de certa forma, nós limpamos nossa vida e nos livramos do álcool, das drogas, da linguagem obscena, do comportamento ilícito, entre outras coisas. Nós começamos a orar e a falar de Cristo a outras pessoas. E ele fala que essa mudança que as pessoas conseguem ver estão nesse 10% que está fora da água. Aquele pequeno pedaço do iceberg, aqui, ó, para cima da água. Só que 90% de nós está para dentro da água. Está debaixo da água. E ele diz que é exatamente nesse momento que gera o grande problema. As raízes do que somos continuam inalteradas e imóveis, né? E aí ele fala assim, ó, os modelos espirituais contemporâneos abordam um pouco do 90% sob a superfície. O problema é que uma grande parte permanece intocada por Deus, por Jesus Cristo, por Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, até que haja um sério compromisso com o que eu chamo de espiritualidade emocionalmente saudável. Então aí ele vai falar que às vezes estudos bíblicos e tal consegue chegar aqui, ó, os 10% visíveis e mais um pouquinho, né? Mais uns 10 aqui, só que fica aqui em 80 intocado, né? E aí é que, na opinião dele, na experiência de vida dele, é que os problemas acontecem, né? Os problemas surgem, porque se nós pararmos para pensar, pessoas que não têm as suas emoções tratadas e saradas e curadas, elas não conseguem ter uma espiritualidade sadia, saudável. São espiritualmente vulneráveis, espiritualmente fracas, frágeis, têm uma espiritualidade totalmente superficializada, né? Não tem na sua alma enraizado nada de muito concreto, porque no fundo, lá embaixo, no iceberg que está debaixo da água, grande parte, ela tem muitos problemas emocionais que precisam ser sarados. Esses problemas têm a ver, por exemplo, com questões familiares do passado, questões lá de trás, que as pessoas acabam trazendo ao longo da vida e não tratam isso nunca. E aí vão para a igreja e só aqueles 10% que estão para cima ali acabam sendo tratados, né? Ele disse que ao longo ali do seu ministério, né, do seu casamento, da sua vida, 3 coisas finalmente arrastaram ele, chutando e gritando, para que ele pudesse se abrir à ideia da espiritualidade emocionalmente saudável. 3 coisas. E eu queria falar dessas 3 coisas de maneira sucinta aqui, para a gente não estender no nosso vídeo, porque vídeo aula é realmente muito ruim. Vocês estão vendo lá atrás, ó, o Luke está indo descansar, né? Soltaram bomba, como vocês ouviram, e ele corre para se esconder, coitado. As 3 coisas que ele traz é o seguinte. Em primeiro lugar, eu não estava experimentando a alegria ou o contentamento que a Escritura nos promete em Cristo. Eu era infeliz, frustrado, sobrecarregado de trabalho e estressado. Deus me convidara para uma vida cristã com a oferta, Mateus 11:30. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um convite a uma vida livre e abundante, mas eu não estava sentindo isso. E ele fala que após muitos anos como cristão ativo, ele se sentia exausto e precisando de um descanso. Minha vida se resumia a simplesmente reagir ao que as outras pessoas faziam ou poderiam fazer, ao que pensavam ou poderiam pensar ao meu respeito. Bom, é impossível viver a alegria que Jesus diz que nós teremos a partir do momento que deixamos nossa vida ser conduzida por Ele. É impossível conseguir essa alegria se nós estamos tão preocupados e ocupados, né, com o que as pessoas pensam ou fazem ou acham ou imaginam a nosso respeito. E aí isso vai nos matando, isso vai acabando com as nossas emoções, emocionalmente ficamos fragilizados, é isso que ele está dizendo. Então ele diz que, em primeiro lugar, essa era o grande problema que ele conseguiu detectar, porque é que a vida dele, a vida espiritual dele não estava caminhando, não estava seguindo, tá? A segunda, ele disse que ele estava irritado, amargo e deprimido. Então, por exemplo, liberar perdão, ele não estava conseguindo. Ele sabia que a Bíblia dizia que tinha que perdoar e ele dizia da boca para fora que perdoava, mas lá no fundo ele estava com raiva ainda, ele não queria, aquilo era só externo, era só o 10% que as pessoas conseguiam ver. Daí ele era agradável, gentil e perdoador. Mas os que 90% para dentro da água, aí não queria perdoar de jeito nenhum.
Então, é a segunda coisa que ele destaca. A terceira, ele disse que a esposa dele, Geri, estava sozinha, cansada de agir como mãe solteira com as nossas 4 filhas. Eles tinham 4 filhas. Ela queria mais do nosso casamento e ficou cada vez mais frustrada até finalmente me confrontar. Ela chegara a um ponto onde não podia aceitar desculpas, atrasos e comportamentos evasivos. Ela não tinha nada mais a perder. Então, a alegria que ele não conseguia encontrar, porque estava preocupado com a opinião dos outros, ele vivia irritado, amargurado, deprimido e não conseguia perdoar. E, em terceiro lugar, seu casamento, a sua família estavam indo por água abaixo, né? E aí, certa noite, eu vou ler para vocês, eu só vou ler essa história aqui para a gente finalizar e entender essa ideia dele. Certa noite, quando eu estava sentado em nossa cama lendo, a Geri, sua esposa, entrou no quarto e calmamente informou para ele o seguinte: Peter, eu seria mais feliz solteira do que casada com você. Estou pulando fora dessa montanha-russa. Amo você, mas me recuso a viver dessa maneira. Eu esperei e tenho tentado conversar com você. Você não está ouvindo. Não posso mudar você, a decisão é sua, mas eu vou seguir com a minha vida. E ela estava resolvida. A Geri. Assim, a propósito, a igreja que você pastoreia, disse Geri, eu desisto. Sua liderança não está valendo de nada. Bom, diz ele que durante um breve momento compreendeu por que as pessoas assassinam quem amam. Ela havia exposto a nudez dele, segundo ele. Uma parte dele quis estrangular Geri, principalmente porque ele se sentiu profundamente envergonhado e era quase demais para que o seu fraco ego pudesse suportar. Tá? Olha a situação. Agora, a reflexão que ele tira dessa atitude de Geri é a seguinte: no entanto, essa foi provavelmente a iniciativa mais amorosa de Geri em todo o nosso casamento. Embora ela não pudesse expressá-lo ainda naquele ponto, percebera algo vital. Saúde emocional e maturidade espiritual são inseparáveis. Não é possível ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Ele tirou foi essa reflexão. Embora ele amasse sinceramente Jesus Cristo, ele relata no livro, e ele também cria em muitas verdades a respeito de Jesus, né? Ele era um menino emocional, relutante em olhar para a sua própria imaturidade. Quantos de nós não somos assim? Meninos e meninas, emocionalmente falando, totalmente imaturos e imaturas. E queremos ser espirituais. Não é possível ter imaturidade emocional e ter saúde, né, espiritual. Não tem como. A espiritualidade com certeza vai ser doentia. Ela vai ser marcada pela doença, tá? Finalizando, quando Geri, sua esposa, saiu da igreja, isso forçou ele a olhar além da superfície do iceberg dele. Então, aqueles 10%, ele foi olhar para o fundo, alcançando profundidades que até aquele momento eram assustadoras demais para levar em consideração. O sofrimento tem uma incrível habilidade de nos abrir para novas verdades e fazer-nos mover. Finalmente, eu reconheci a dolorosa verdade. Enormes áreas da minha vida, ou do iceberg, não é? Se você preferir assim, permaneciam intocadas por Jesus Cristo. Conhecimento bíblico, posição de liderança, preparação no seminário, experiência e habilidades, nada disso havia mudado aquela realidade constrangedora. Eu estava empenhado, diz ele, no que agora classifico como espiritualidade emocionalmente doentia. Eu era pastor titular de uma igreja, mas desejava escapar e unir-me às fileiras dos desertores. O que é que isso nos revela? Nos revela que, se nós não permitirmos que Jesus Cristo desça na parte que está submersa do iceberg da nossa vida, e lá ele faça a transformação, para que as nossas emoções sejam curadas e sejamos emocionalmente saudáveis, nós não teremos uma espiritualidade sadia, não teremos uma espiritualidade condizente com o que o próprio Jesus nos ensinou. A gente não vai conseguir alegria, a gente não vai conseguir perdoar, a gente não vai conseguir levar os nossos relacionamentos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida de forma correta e que agrade o coração do nosso Senhor. Então, o desafio aqui é olhar para a história do Peter, pastor Peter, da sua esposa, sua família, suas 4 filhas, sua igreja, olhar
tanto de tempo, de experiência, de habilidade, de conhecimento que esse homem tinha e que isso não implicava diretamente em uma espiritualidade emocionalmente saudável. O que ele foi entendendo, por isso que ele escreve Espiritualidade Emocionalmente Saudável, escreve Igreja Emocionalmente Saudável. Um posterior livro a gente vai estudar com a igreja, se Deus quiser presencialmente, a Igreja Emocionalmente Saudável, tá? Porque nós precisamos dessa saúde, senão a nossa espiritualidade está fadada a um grande fracasso e nós vamos naufragar. Que Deus abençoe você, a sua família, que você permita que Jesus desça no iceberg, na parte maior que está embaixo da água submersa, para que eu e você possamos ter transformação e transformação verdadeira. Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.